E é uma honra para todos nós, porque para a gente, para a sociedade brasileira de nefro, né, como um todo, ela é um ícone, ela é uma referência nacional, com grande experiência na área de glomerulopatias, né, inclusive nefrite lúpica. E para quem não a conhece, a geração mais jovem, né, é a professora Almerinda, ela é professora de medicina, né, da Universidade Estadual de Campinas. Ela tem mestrado em clínica médica pela USP e tem doutorado em nefrologia também pela Universidade Federal de São Paulo. Inclusive, o trabalho de doutorado dela foi relacionado à avaliação clínica e laboratorial de pacientes portadores de glomerulopatia lúpica. E ela tem muita experiência nessa área de nefrologia, principalmente nas doenças glomerulares, onde acaba ajudando muita gente no país todo quando a gente tem dúvida no manuseio dos pacientes. Então, daí a gente está muito honrado com a participação dela e aceite desse convite. E, professora Almerinda, seja bem-vinda, e a gente espera aproveitar muito para tirar dúvidas ao final da sua aula e também com a sua apresentação. Obrigada. Obrigada a vocês. É uma honra o convite, sem dúvida. Eu brinco um pouquinho que a única coisa que está me fazendo falta dessa região que a gente está conversando são os frutos do mar com um pouquinho de vinho branco, que isso só pode ser presencial. Mas, enfim, tomara que vocês aproveitem, eu estou disponível no final e, eventualmente, até no meio da apresentação, para qualquer dúvida que a gente possa contribuir. E, na verdade, eu usei o termo para a gente começar de nefrite lúpica mesmo, embora, de uma maneira geral, toda vez que a gente se refere à nefrite lúpica, a gente está se referindo ao comprometimento glomerular dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Então, isso também é uma situação em termos de nomenclatura, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os problemas que existem, a gente não ter uma padronização de nomenclatura entre tudo que a gente faz, mas é assim que ela é conhecida, esse é o apelido, e é assim que a gente vai conversar sobre as doenças glomerulares do lúpus eritematoso sistêmico. Um primeiro momento para a gente entender é como essa doença, lúpus eritematoso sistêmico, de alguma forma, ela incomoda os nefrologistas. Inicialmente, todo mundo sabe, cerca de 60% dos pacientes com essa doença vão ter algum grau de comprometimento renal, e a doença, embora a gente fale muito nela, até porque ela é uma doença que, do ponto de vista das doenças renais associadas, desde que não seja diabetes mellitus, porque o diabetes mellitus é aquele que mais comumente acomete rim, o lúpus eritematoso sistêmico, na maioria dos serviços, principalmente serviços acadêmicos, é aquilo que a gente vê mais comumente associado a doenças glomerulares, excetuando-se lúpus eritematoso sistêmico. Então, das doenças associadas, é essa doença que a gente fala, que a gente vê com mais frequência, mas em termos de incidência de lúpus, só para a gente dar uma olhadinha, em torno de 2,5 a 5 novos casos por ano para cada 100 mil habitantes. Então, na verdade, não é uma doença que a gente considere tão incidente, e vocês vão ver que não tão prevalente também, mas ela é uma doença de alta morbimortalidade e ela é uma doença que é de médico, mais do que de especialista. E eu estou tentando mostrar aqui para vocês, isso é relativamente recente, é de 2017, como é que essa incidência varia de acordo com a região que a gente está falando. E, curiosamente, na década de 90, então temos aí Dinamarca, Grécia, Estados Unidos e Reino Unido, nas diversas décadas que vocês estão vendo, na década de 90 começou a se fazer um pouquinho mais de diagnóstico de novos casos, e provavelmente esse pouco a mais de diagnóstico de novos casos que está se fazendo atualmente vai por conta de novas possibilidades de classificar e de diagnosticar. Mas só para lembrar, essa incidência para cada 100 mil habitantes entre 2,5 e 5, vamos lembrar que 60% desses vai desenvolver doença renal,
E a prevalência, essa também é uma prevalência que a gente vai ficar um pouquinho chocado com o que eu vou mostrar, e esse choque em termos de números, de novo, é pela não coalizão de nomenclatura, pela não compreensão, mais do que por problemas muito regionalizados. Mas prevalência de 50 a 120 casos por 100 mil habitantes, também da mesma forma, aumentando em termos de diagnóstico de prevalência na última década, e, obviamente, porque os pacientes estão morrendo um pouco mais para frente, então a prevalência tende a aumentar mesmo, não tem outra alternativa. E, curiosamente, quando a gente faz essa observação de prevalência global, vejam que o Brasil está aí também, o Brasil tem alguns artigos, algumas publicações sobre lúpus eritematoso sistêmico, e o Brasil está considerado, dentro dessa imagem de prevalência global, um país onde mais ou menos entre 90 e 160 indivíduos por 100 mil habitantes vai ter a doença, e aí os coloridos vão sendo cada vez mais claros à medida, neste caso, em que tem menos prevalência. Então, teoricamente, para esta apresentação que vocês estão vendo, estão excluídos em branco, porque não havia dados naquela época que envolveram esse estudo, o Brasil era quem tinha maior prevalência de lúpus eritematoso sistêmico nesse trabalho, tá? Isso é de 2017 de novo, e não estão usando em 2017 praticamente uma parte não desprezível da América Latina, e praticamente o continente africano inteiro que não tinha dados. Quando isso ficou um pouquinho mais recente, isso é uma curiosidade, eu deixei exatamente para a gente mostrar essa curiosidade, que é de como você faz diagnóstico, de onde você faz o diagnóstico e da importância que você dá para o diagnóstico. Aqui é um pouquinho mais globalizado, mas vejam que, neste caso em particular, nesse azul que a gente está, o Brasil nem foi citado, não foram avaliados os dados brasileiros, nem os dados todos de uma boa parte da Europa e de uma boa parte do continente asiático. E aqui o que chamou a atenção em termos de prevalência também são essas cores um pouquinho mais para o amarelo e para o cor de laranja e para o vermelho, que são todos em regiões muito definidas na África, que vocês lembram que no anterior não tinha, e aqui foi um absurdo o que foi observado em descrição de trabalho, chegando a ter lugares na África que tem 5 mil pacientes com diagnóstico de lúpus por 100 mil habitantes. Isso está publicado em setembro numa revista da Nature, de reumatologia, de setembro agora, e é um absurdo. Eu até deixei escrito aí na língua que foi colocado, que a prevalência global pode variar de 13 a 7.713 indivíduos por 100 mil habitantes. Agora, é interessante observar que, de novo, a gente não tem um olhar que seja um olhar padronizado e um olhar que seja um olhar que se possa ter segurança desse tipo de dados, principalmente em países que nós vamos chamar em desenvolvimento, tá? No Canadá e nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, isso é muito perto de ser igual e semelhante nas últimas avaliações, tá? E uma coisa que eu optei por a gente dar uma conversada é, dentro de lúpus eritematoso sistêmico, como é que evoluiu a mortalidade, a doença renal crônica, os imunossupressores ao longo do tempo, os critérios diagnósticos, o olhar da biópsia renal e alguma coisa sobre as diretrizes terapêuticas atuais. Tomara que eu não passe muito tempo para vocês não ficarem desgostosos. Em termos de sobrevida, em termos de mortalidade de lúpus como um todo. Então, são divididos aqui no retângulo de cima, considerados países desenvolvidos, e no retângulo de baixo, considerados os países em desenvolvimento.
Obviamente, os dados dos países em desenvolvimento, eles são expostos para a literatura um pouco mais tardiamente do que os dados em países desenvolvidos, mas aqui a gente está falando mais ou menos da década de 50, que já tinha diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, até 2015, e o que a gente vê, essas cores, a verde é sobrevida de 15 anos depois do diagnóstico, o azul sobrevida de 10 e o vermelho sobrevida de 5 anos. Então, o que está se observando, eu deixei, em particular nos países desenvolvidos, essa linha preta, para mostrar para vocês que, obviamente, desde a década de 50 até a década de 90, um pouquinho mais perto dos anos 2000, houve um aumento importante de sobrevida, mas do começo do século XXI até agora, essa sobrevida ela está se mantendo, e isso é uma coisa que está preocupando muito os indivíduos que trabalham com lúpus eritematoso sistêmico. A sobrevida melhorou, mas ela é uma sobrevida que está estagnada há quase 2 décadas, seja para 5 anos, para 10 anos e para 15 anos. Isso obviamente, é verdade também para os países em desenvolvimento, tá? A gente vê essa melhora de sobrevida e vê também essa situação de estar parado nas últimas 2 décadas, e, de novo, preocupando, e aqui eu não estou falando de sobrevida renal, eu estou falando da sobrevida do paciente com lúpus eritematoso sistêmico. E uma curiosidade é que quando a gente olha para as causas de morte em mulheres jovens, o que nós vamos chamar de mulheres jovens, ou o que foi chamado de mulheres jovens, mulheres com mais de 15 anos e menos de 45, lúpus eritematoso sistêmico se coloca entre a 5ª e a 7ª causa de morte nesse grupo de indivíduos. Então, é uma causa importante de mortalidade, em particular para mulheres jovens ainda, tá? E ela está entre as 10 causas principais de mortalidade. Eventualmente, só para vocês observarem, nessa faixa etária, a maior causa de mortalidade são neoplasias, depois a gente tem doença cardíaca, doenças relacionadas à gravidez, doenças relacionadas a infecções de trato respiratório, e, eventualmente, o lúpus eritematoso sistêmico, muito colocado junto com essas que eu acabei de falar para vocês. Então, ainda, lúpus eritematoso sistêmico é uma causa importante de morte, e aqui, tirado isso, aquilo que a gente viu foi de um contingente maior de população, aqui nós estamos falando da British Columbia, causas de mortalidade, comparando em vermelho pacientes que têm lúpus e em azul pacientes que não têm lúpus. Então, comparação entre morrer quando você tem lúpus em comparação a não morrer quando você não tem. E ele está dividido na linha contínua, são diagnósticos feitos entre 97 e 2005, e na linha tracejada entre 2006 e 2014. Então, vamos olhar aqui nesse gráfico A, só para ter uma ideia mais ou menos, ainda hoje morre em relação a não ter lúpus, praticamente o dobro de pessoas durante a evolução e durante o acompanhamento em que se faz para pessoas que morrem por não ter lúpus, depois do diagnóstico da doença, e pessoa da doença não lúpica, e depois do diagnóstico de lúpus, tá? Principais causas, cardiovascular e câncer, e aqui no B, a doença renal, né, no gráfico B, a doença renal, morte por doença renal, comparando quem tem lúpus e quem não tem. Então, obviamente, o que a gente está vendo aqui é que quem tem doença renal por lúpus morre o dobro de quem morre por doenças renais que não são lúpus, tá? Então, só para ter uma ideia de que a gente ainda se preocupa muito com a mortalidade do lúpus eritematoso sistêmico.
Em relação à doença renal crônica, então, como é que evoluiu a doença renal crônica e, portanto, vamos falar de lúpus eritematoso com glomerulonefrite, ou nefrite lúpica, se vocês preferirem, como é que é essa evolução no decorrer do tempo. E, de novo, a gente trabalha aqui com os diagnósticos em termos temporais, vermelho 5 anos, depois do diagnóstico da nefrite, verde 10 anos e 15 anos azul, dividido de novo entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos, de 1971 a 2015, o risco de doença renal que precisa de terapia renal substitutiva. E aqui, de novo, curiosamente, a gente vê que a gente vinha melhorando essa probabilidade até que ela estagnou de novo e a gente começa a ter, principalmente nos países não desenvolvidos, principalmente na classe 4 de doença lúpica, uma evolução para a terapia renal substitutiva dialítica importante, e aqui a gente está trabalhando com quase 20 mil pacientes. E uma ideia também coloquei em vermelho, essa ideia de quem discute esses dados, que provavelmente a gente está limitado a acesso de processos de tratamento mais ágeis e mais efetivos, para que a gente, além de não morrer como indivíduo, não morra como rim, tá? Quais são os riscos de doença renal, falência renal para terapia renal substitutiva que se tem como um todo? Como um todo é difícil, o que está aqui é um trabalho relativamente recente, mas é um trabalho que envolve relativamente poucos casos, é um trabalho de uma coorte do Hopkins, nos Estados Unidos, que envolve 2.500 pacientes com lúpus, de 86 até 19, e só para lembrar, para quem não está habituado com essas datas, foi a partir de 1986 que se pôde utilizar pela primeira vez um evento terapêutico, que foi o uso da ciclofosfamida endovenosa, para melhorar, não a sobrevida do paciente, mas para melhorar a sobrevida do rim. Então, para prolongar o rim com não necessidade de terapia renal substitutiva. E esse diagnóstico, essa coorte foi feita exatamente nesse período, tá? De qualquer maneira, o que a gente está vendo é que mesmo com essa possibilidade terapêutica que foi discutida durante muito tempo e ainda é discutida como uma eficiente terapia para segurar a evolução renal, tá? A gente tem em 20 anos uma perda total de rim, tá? Em mais ou menos 30% dos pacientes, e aqui não é com diagnóstico de nefrite, aqui é com diagnóstico de lúpus. Então, a gente continua perdendo o rim, obviamente, em paciente com lúpus eritematoso sistêmico, porque tem doença renal, e, em particular, porque tem proteinúria no diagnóstico, que é considerado pelo grupo um preditor de falência renal, tá? Se a gente observar também que se faz o diagnóstico da doença com menos de 30 ou mais de 40, em relação a ter uma faixa etária de menos de 30, quando o diagnóstico de lúpus é feito em indivíduos com mais de 40, isso é um preditor de falência renal. Quando o indivíduo que tem lúpus é da raça negra, quando o indivíduo que tem lúpus tem uma hipocomplementemia por C3, e quando o indivíduo que tem lúpus tem a presença de um anticoagulante lúpico, obviamente fazendo desses cinco preditores uma possibilidade de se entender que isto é alguma coisa que tem que chamar a atenção da gente quando a gente faz diagnóstico de lúpus para a possibilidade de uma doença renal que evolua para doença renal de falência renal. E uma coisa importante aqui, já para indivíduos onde eu evidenciei
e eu não tenho dúvida de que o paciente com lúpus tem uma glomerulonefrite, quais são os fatores de risco para a evolução deste indivíduo lúpico com nefrite para perda renal e para diálise, tá? E, na verdade, a gente vai avaliar aqui um pouco, aí, por favor, quem estiver um pouquinho longe do que eu estou falando, vamos ver se a gente consegue prestar um pouquinho de atenção, até porque isso acho que é uma coisa importante para o nefrologista. O que é importante para não remissão completa, o que é importante para reativação renal e o que é importante para a progressão da doença renal crônica desse indivíduo com lúpus. E aqui os fatores de risco, que a gente está olhando do lado esquerdo, e fatores de risco que envolvem elementos demográficos, alterações na biópsia renal, alterações na sorologia e observações na clínica. Obviamente, quando eu falo de risco para não remissão, para reativação e para progressão envolvendo biópsia renal, obviamente, eu tive que biopsiar o paciente, por incrível que pareça, que vai ser uma discussão que a gente vai entrar um pouquinho, porque eu acho que é importante, porque alguns dos profissionais que trabalham com paciente lúpico, em particular os que não são nefrologistas, às vezes discutem a indicação de biópsia renal. Mas olha a importância que a gente tem dentro do que a gente vê na biópsia renal quando a gente fala de chances de ter uma não remissão completa. Primeiro, ser uma classe 4 de lúpus, de nefrite lúpica. Segundo, apresentar índices de atividade que envolvem mais de 50% de crescentes nessa biópsia, além de ter também índices de cronicidade na biópsia, que é a glomerulosclerose glomerular, e sorologicamente altos títulos de anti-DNA, quando você mantidos depois que a gente faz a indução, eles são marcadores de baixa resposta completa. E aqui uma coisa que a gente não usa muito, que são altos títulos de anticorpo anti-C1q. A gente não usa muito, na verdade, alguns centros mundiais usam também esse nível de anticorpo. A gente não tem o hábito aqui, mas é considerado que a permanência de anticorpos anti-C1q poderia ser um fator de risco também para não remissão completa. Além disso, para fatores de risco para que aquele paciente que a gente induziu, que a gente manteve, vá ter recidivas renais, classe 4, e índice de atividade importante, principalmente com caráter de proliferação endocapilar. Para a progressão de doença renal crônica, obviamente, demográficos, raça negra, pacientes idosos, biópsia classe 4, com índice de atividade importante, índice de cronicidade importante, presença de microangiopatia trombótica, presença, calma, de anticorpo anticitoplasma neutrofílico, e aqui eu estou dizendo de um paciente com lúpus que vai ter, além de tudo que ele tem para o diagnóstico da doença dele, a presença de um anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, que torna essa possibilidade um risco para desenvolvimento de doença renal crônica dialítica. E clinicamente, ser hipertenso, já ter começado a história que vai acontecer com ele com uma creatinina sérica aumentada e ter tido uma falência em obter, quando a gente fez a terapia inicial, uma resposta completa, tá? Então, a gente pode eventualmente usar isso como possíveis fatores de risco que a gente quantifique para avaliar o nosso paciente quando a gente faz o diagnóstico. Uma outra coisa importante que eu acho e que é crítico no sentido de como tratar, como ver, como diagnosticar,
é o que aconteceu ao longo do tempo com os imunossupressores em pacientes com nefrite lúpica. Isso é importante porque a gente vai discutir no finalzinho as novas propostas terapêuticas que estão acontecendo, mas só para trazer uma coisa de recordar, isso que eu estou mostrando para vocês é um gráfico de um trabalho publicado por um dos ícones de nefropatia lúpica, que é o Pollack, e isso foi publicado em 1964, nenhum de nós que está fazendo parte dessa conversa hoje, acho que estava pensando sequer em ser médico, a maioria provavelmente nem tinha nascido, mas o que a gente está vendo aqui, 1964, é uma publicação originária de um trabalho de 1961, 1960, a gente está vendo aqui evolutivo de 4 anos, numa situação muito curiosa, que é assim, lúpus morria muito antes do corticoide. Só para vocês terem uma ideia, o que eu estou colocando aqui não é nem de lúpus com nefrite 4, 5 ou 6, ou 3, ou 2, ou 1. É lúpus com doença renal. Depois de 4 anos em uso de baixa dose de corticoide, eu tinha 90% de mortalidade, e era uma mortalidade que acontecia por falência renal. Para quem é mais novo, entender como é que alguém pode morrer por uma insuficiência renal que precisa de diálise fica meio incompreensível, mas obter diálise em 1960 era uma coisa relativamente difícil. Então, evoluir para doença renal necessitada de terapia renal substitutiva era igual a morrer. E se você fazia o tratamento desses indivíduos com dose baixa de corticoide, dose baixa de corticoide interpretada como em torno de 20, 30 miligramas, a mortalidade era 90%. E esse foi a grande observação. Fazer em dose alta, o que chamaram de dose alta de corticoide nessa época? 40 a 60 miligramas por dia durante 6 meses. A gente abaixava a mortalidade por doença renal terminal, desculpem o termo, mas por doença renal de terapia renal substitutiva, e neste caso ela era terminal, porque não tinha a substituição para se fazer, caiu de 90% para 40%. Então, esse foi a primeira coisa interessante, e é a coisa que vai dar margem a gente entender, desculpem também, que eu acho que isso é uma coisa importante, o que aconteceu com a terapia da doença renal em pacientes com lúpus neste período de tempo que vai de 60 até 2015 que a gente está vendo. Eu coloquei essa faixa em vermelho, separando 1990 para frente, 1990 para trás, porque vocês estão vendo que neste período houve uma inversão daquilo que se usava para tratar a nefrite lúpica, tá? Sendo que o corticoide isoladamente, que era o principal método para se fazer terapia de nefrite lúpica, isolado, caiu vertiginosamente, a gente sai de quase 60% dos prescritores usando corticoide em altas doses, para só corticoide, para menos de 10%, ou seja, por incrível que pareça, ainda tem gente que usava em 2015 corticoide isolado para tratar nefrite lúpica. E o que acontece é que a gente sai, por exemplo, eu queria dar aqui o exemplo da ciclofosfamida, se vocês olharem a droga mais utilizada na década de 2010, 2015, tá? O aumento que a gente teve no uso de ciclofosfamida, a diminuição que a gente teve no uso de azatioprina, o aumento que a gente teve no uso de micofenolato e o aumento que a gente teve no uso de inibidor de calcineurina, que são aqui expresso pela ciclosporina. Então, eu acho que isso é uma coisa que, por mais chata que pareça, ela dá uma ideia de como a medicação em pacientes com nefrite lúpica mudou nesses anos que a gente está falando.
E mudou por quê? Talvez porque a gente tenha melhorado o critério diagnóstico e tenha se colocado em estudos e em trabalhos de uso de droga evidências que pudessem ser comparadas. E para isso a gente precisou observar uma linguagem que fosse comum ou que tentasse padronizar, nos tornar iguais para fazer diagnóstico do lúpus e, consequentemente, do comprometimento renal que esses indivíduos teriam. E aqui apresentando para vocês o que aconteceu nesse período de tempo com critérios diagnósticos. Esse é o critério diagnóstico mais conhecido, é o de 1997, do American College of Rheumatology, e era um critério diagnóstico super simples. E quando eu digo super simples, eu estou dizendo que um número não desprezível de pacientes que têm hoje 20, 25 anos de diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico foi diagnosticado por esse critério, tá? O que acontecia com esse critério? Alguns indivíduos a gente imaginava, pode ser que seja lúpus, mas não preenche os critérios. Ou alguém dizia que achava que era lúpus, o outro dizia que achava que não era, tá? E aí, em 2012, de novo, para padronizar, se criou um novo critério, que é o mais usado atualmente, que é o critério do estudo colaborativo clínico de lúpus eritematoso, o internacional, e vejam que aqui a gente já padroniza do ponto de vista de possibilidade de pontuar para dar nome à doença, já que ela é polimorfa, critérios clínicos e critérios imunológicos. E, curiosamente, a gente precisa, para completar os critérios, pelo menos um clínico e um imunológico que estejam juntos nisso. E aqui eu chamei a atenção por uma coisa bastante importante e bastante curiosa, que foi foi a primeira ideia de que o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico poderia ser feito na presença de um fator antinuclear positivo ou uma biópsia renal compatível com nefrite lúpica. E aqui a gente já começa a ver a importância que é a biópsia renal no diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, tá? Obviamente, essa observação que está colocada no SLIC, ela tem discussões, até porque já se admitiu a possibilidade disso não ser verdade em 100% das nefrites que a gente biopsia e que se parecem com nefrite lúpica, tá? E, finalmente, isso é de 2019, é o critério tentado ser mais inclusivo, o critério de 2019 para o diagnóstico. Muitos de nós ainda não se disponibilizam essa nova versão, que não é, na verdade, não é diferente, ela é só uma nova versão que agrupa situações que a gente ainda não tinha como validadas para diagnóstico. E o que tem de importante aqui é que, e importante porque isso a gente precisa discutir também, que o critério que a gente vai usar para dar diagnóstico de lúpus, ele tem que ser precedido de ter um fator antinuclear positivo. Se você não tiver um fator antinuclear positivo, esse critério não vale, segundo a observação do pessoal do American College of Rheumatology. E a gente precisa entender também que, às vezes, eu vou ter, pela minha técnica de fazer o teste de fator antinuclear, um falso negativo. E, às vezes, se a gente não tomar cuidado, de novo, a gente começa a fazer diagnósticos errados em pacientes com esse tipo de doença. Porém, o que chama atenção nesse critério é que, de novo, vamos ver do lado direito desse quadro, ter, além da proteinúria, mais do que meio grama, que é o padrão desde 1997 até agora, ter uma biópsia renal, classe 2 ou 5, com cara de nefrite lúpica,
ou ter uma biópsia renal classe 3 ou 4, praticamente fecha diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Então, se eu tiver o FAM positivo, que é o meu critério de entrada, e tiver uma biópsia renal compatível com 3 e 4 de nefrite lúpica, eu já tenho o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. E associado a isso, um critério adicional que não tinha nos outros, que era a presença de febre, e que é um critério que é interessante porque às vezes ele ajuda a gente a ganhar o critério que falta para o diagnóstico. Muito bem. Uma outra coisa importante diz respeito, já que a gente está falando que a gente vai colocar no critério a biópsia renal com aspecto de biópsia renal por lúpus eritematoso sistêmico, a biópsia renal. E aí, isso também é uma curiosidade, também merece, se for o caso, a gente discutir alguma coisa. Essa é a orientação da biópsia renal, e eu coloquei em roxo aqui. Isso aqui eu coloquei em roxo porque a gente vai ver o motivo. Isso foi adaptado dos guidelines do CADIGO, que são, teoricamente, os guidelines que são os mais discutidos entre nefrologistas, e esse CADIGO está rolando, ou estava rolando desde 2020, e ele estava esperando para ser colocado em papel, né, para ser publicado oficialmente, e durante o ano de 2020 e até anteontem, a gente via um monte de discussões sobre o CADIGO para doenças glomerulares, e obviamente para lúpus eritematoso sistêmico também, e eu tirei isso de uma discussão do CADIGO de 2020, essa daqui foi de julho de 2020, e isso era a observação que se tinha. Diagnosticou lúpus, e no diagnóstico eu vi creatinina, exame de urina e proteinúria. Diagnostiquei lúpus e uma suspeita de surto ativo. Eu olhei creatinina, exame de urina e proteinúria, e neste olhar eu vi uma fita reagente com mais de 2 cruzes para proteína, uma proteinúria de 24 de mais de meio grama, presença de hematúria dismórfica e um ritmo de filtração glomerular menor do que 60 ml por minuto, ou em decréscimo, eu indicaria biópsia renal. Então, esse é um pouco do olhar do nefrologista para entender como é que ele vai fazer a proposta terapêutica de alguma coisa que ele está vendo num paciente lúpico acometendo o rim. E como ele vê isso pela proteinúria, ele vê isso pela presença da hematúria dismórfica, e ele vê isso pela dinâmica da filtração glomerular, em particular em casos com uma dinâmica que está em decréscimo, e biopsia. E por que ele precisa biopsiar? Ele precisa biopsiar porque a histomorfologia da nefrite lúpica, se a gente quiser correlacionar com o quadro clínico, o valor preditivo é de menos de 50%. E aqui também um trabalho relativamente antigo, é uma observação em comparação à expressão clínica, ele é um trabalho dos arquivos de patologia, portanto, sai de uma biópsia, do olhar de uma biópsia de paciente lúpico e de uma classificação de nefrite lúpica, qual foi a apresentação clínica que esse paciente teve. E vamos observar, vocês já estão vendo aí, particularmente aquelas apresentações que nos preocupam, e nos preocupam por quê? Porque vão exigir de nós uma proposta terapêutica mais agressiva para prevenir a perda renal crônica para a terapia renal substitutiva, que é a classe 3 e a classe 4, observem que a classe 3, neste trabalho, 22% só apareceram com hematúria assintomática. 25% só apareceram com proteinúria assintomática. 17% apareceram com síndrome nefrótica.
e 34% com síndrome nefrítica. Aí você olha para cá, você não sabe como é que você vai correlacionar o que você está vendo na apresentação renal do paciente, se é com um tipo histológico mais benigno, um tipo histológico menos benigno, porque esse tipo de apresentação ele pode acontecer na 1, 2, 3, 4, 5 ou, eventualmente, uma proteinúria assintomática da mesma forma e assim sucessivamente. Ou seja, olhar para o quadro clínico laboratorial não me permite, com o valor preditivo que eu deveria ter, avaliar qual é a apresentação histomorfológica. E mais chato do que isso, não só a apresentação clínica não me permite ver qual é a lesão anatômica que eu tenho. A concordância dentro dos observadores, dos patologistas, que vão fazer diagnóstico da lesão histológica, em particular naquela lesão histológica que nos importa, porque nos faz fazer uma terapia mais agressiva, que é a 3 e 4, ela é uma concordância que tem um poder de validação que ele é pobre. Ou seja, o mesmo indivíduo olhando junto com outro indivíduo que está longe dele, a mesma lesão, eles vão concordar em menos de 0,4%, que é o que a gente considera como uma concordância ruim. E isso que vocês estão vendo aqui, eu coloquei o vermelhinho, que são concordâncias abaixo de 0,4, entre 34 nefropatologistas de 12 países, que estavam isoladamente, cada um deles no seu laboratório, observando o mesmo material, tá? E a concordância, em particular, de novo, isso só acontece muito particularmente na classe 4 e na classe 3, concordância muito complicada, tá? Significando, portanto, que era necessário, ou que é necessário, que se criem critérios para tentar, no olhar do patologista, que essa concordância seja o suficientemente boa para quando eu disser que eu uso determinada droga numa classe 4 crônica ou numa classe 4 ativa, eu esteja falando a mesma língua na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na Austrália, onde seja. Então, tentar que a gente tenha, de novo, linguagens para visualizações que sejam padronizadas. Isso nós estamos vendo em 2015, aqui nós estamos vendo em 2017, e aqui era particularmente a tentativa de ver a variabilidade interobservador em nefrite lúpica em crianças, porque em adultos a gente já sabia que era muito ruim, e aí a gente viu o centro de referência mandando diagnóstico do centro de referência para proliferativas 3 e 4 dos 29, das 29 diagnósticos, vocês vejam que teve gente, inclusive nos outros centros, que disseram que não eram proliferativas as doenças renais que estavam sendo vistas por lúpus eritematoso sistêmico. Então, o olhar para essa variabilidade interobservador fez com que agora, em 2018, tentassem padronizar uma linguagem histomorfológica na nefrite lúpica. Tá? E essa linguagem histomorfológica, eu não vou falar, a gente pode discutir depois, mas ela começa a ser quase que uma inteligência artificial, tentando padronizar de tal forma que qualquer olho que veja a imagem consiga encaixar a imagem dentro daquilo que está padronizado, e, de novo, em particular, na classe 3 e 4, que são as classes um pouco mais difíceis do patologista avaliar. Então, isso aqui provavelmente é o começo do caminho
para análise, de novo, de inteligência artificial para as imagens anatômicas que a gente vai ter. A gente está falando de lúpus, obviamente, de nefrite lúpica, mas de outras imagens histomorfológicas, renais e não renais, claro. Tá? E aqui, o que está teoricamente padronizado para que se comece a olhar morfologicamente. Então, aqui é comparando da, da, do lado esquerdo, a descrição do lado esquerdo, que era da avaliação histológica, classificação de 2003, e a proposta de modificação agora para 2018, que está começando a ser colocada desde o final de 2019 em alguns serviços, tá? Então, para a classe 1, que é uma classe benigna, uma classe de normalidade, nenhuma recomendação. Para a classe 2, que é uma classe de proliferação mesangial, que também é uma classe benigna, foi mudado para uma definição um pouco mais restrita. Para a classe 3, classe 4, também houve toda uma proposta de modificação com o olhar para ser um pouco mais preciso. A classe 4, a classe 5 e a classe 4, elas são classes tão fáceis de diagnosticar do ponto de vista morfológico que, teoricamente, não foram recomendadas nenhumas alterações. Então, a partir de finalzinho de 2019, já se começa em alguns serviços ao laudos de biópsia renal serem avaliados em cima dessa proposta histomorfológica, e adicionalmente a isso, os critérios de atividade e os critérios de cronicidade, da mesma forma, com tentativa de que a gente consiga padronizar e que o olho que vê tanto faz onde esse olho esteja, em que continente ele esteja, que seja basicamente a mesma coisa. E aí, de novo, eu acho que a gente precisa pensar que a hora que a gente tem critérios muito bem definidos, é importante que a gente tenha ferramentas que tenham, de novo, um olhar que possam permitir um olhar com a mesma característica da gente definir. E para que a gente precisa definir? De novo, para saber quais são as variáveis que estão envolvidas na evolução e na agressividade que a gente tem que ter para essa proposta terapêutica. E uma coisa importante também em relação à tal da biópsia renal é que nem tudo que a gente vê de doença renal em paciente com lúpus eritematoso sistêmico é uma glomerulopatia lúpica. Então, essa outra coisa precisa ficar muito clara para a gente também, porque de repente, e aqui em particular, o que está visto aqui nem é isso que eu vou falar, mas de repente você está com um paciente lúpico que tem uma necrose tubular aguda, por exemplo, por uma sepse, por uma medicação ou por uma hipovolemia, ou seja lá o que for, e a gente olha, vê aumento de creatinina, nossa, será que isso é uma nefrite lúpica? Não, porque a gente já sabe que um padrão meio que obrigatório para diagnóstico de nefrite lúpica não é a creatinina, é a presença de proteinúria e de hematúria glomerular, tá? Mas mesmo partindo da possibilidade do diagnóstico, da presença em lúpicos de doença renal que tenha essas características, tem hematúria e tem a proteinúria, vejam a variabilidade de coisas que a gente pode achar anatomicamente e que teoricamente não tem nada a ver com lúpus eritematoso. Microangiopatia trombótica, vasculite, podocitopatia, seja ela associada a lúpus, porque existe uma doença glomerular que não é mediada por imunocomplexos em lúpus, que é chamado de podocitopatia lúpica, mas a gente pode ter glomerulopatia colapsante, a gente pode ter nefrite tubulointersticial, a gente pode ter amiloidose, crioglobulinemia, doença tubulointersticial associada a drogas. Então, existe uma variação importante que a gente precisa estar atento no quesito lúpico com alteração renal, em particular proteinúria e hematúria, com ou sem perda de função renal, para que a gente indique a biópsia assim que possível, dentro da condição de não ter custo-benefício de risco para o paciente e na observação
de que quando eu faço a biópsia, eu tenho que me lembrar que eu tenho variações e variabilidade interobservador, então eu tenho que ter alguém que tenha uma ferramenta para ver e um olhar treinado para ver que seja o suficientemente compatível com um diagnóstico que tenha a menor possibilidade de ter variabilidade interobservador para a gente poder fazer o tratamento. Juro para vocês que está acabando. Vamos falar das diretrizes terapêuticas atuais, e para falar de diretrizes terapêuticas atuais, uma coisa que eu quero fazer uma observação, estou falando de guidelines aqui, CADIGO, Associação Americana de Reumatologia, EULAR, e o grupo germânico de lúpus eritematoso sistêmico, a gente já começa o problema aqui com definições diferentes para critérios de resposta completa, resposta parcial e não resposta, que são coisas que eu queria chamar a atenção para a gente entender a possibilidade de que aquilo que a gente vai ler dos trabalhos publicados possa ter essa intervenção. Mas para minimizar o risco de complicação da nefrite lúpica e do seu tratamento, o que eu preciso? Avaliar risco cardiovascular, portanto, modificar estilo de vida, tratar dislipidemia, avaliar proteinúria, portanto, controle pressórico e bloqueio do sistema renina-angiotensina, infecções que são causas importantes de morbimortalidade, avaliação sorológica e vacinação, protetor solar, para doença óssea promovida pelo uso de corticoide, cálcio e vitamina D, câncer, em particular para pacientes que usam ciclofosfamida e gravidezes não programadas. Então, tudo isso eu preciso minimizar. Preciso entender que o charme do momento é reavaliar o esquema de corticosteroides na nefrite lúpica, porque a lista de efeitos colaterais desde 1961 até 2021 que a gente tem pela corticoterapia é extremamente importante, e isso fez com que, atualmente, em particular, anteontem, quando saiu efetivamente no Kidney International, o suplemento do guideline do CADIGO para tratamento de doenças glomerulares, envolvendo inclusive lúpus eritematoso sistêmico. Eu deixei aqui em vermelho, a gente está acostumado a fazer pulso de metilprednisolona de 1 grama durante 3 dias. A orientação atual é 0,25 a meio grama durante, no máximo, 3 dias. A gente está acostumado a começar a prednisona 1 miligrama por quilo de peso por dia, que não exceda 80 miligramas. A orientação atual é que a gente faça 0,6 a 1, e aí escolher o 0,6 e escolher o 1 é difícil, do mesmo jeito que escolher o 0,25 e o meio para metilprednisolona também. E aqui a receitinha de bolo, isso eu estou passando porque é o que está mais contemporâneo, mas receitinha de bolo é uma coisa complicada. A diminuição do 0,6 a 1 miligrama por quilo por dia, em 12 semanas para chegar a 5 miligramas, e isso é muito complicado. Depois, se a gente tiver tempo de discutir, eu acho que a gente é muito rápido para chegar e recidiva muito fácil. É aqui o que está sendo orientado para o tratamento inicial, e eu coloquei aqui em vermelho, porque isso é a nomenclatura que estão querendo usar e transformar em publicização, em vez de chamar tratamento de indução, chamar de tratamento inicial. E a recomendação é que para os grupos 3 e 4, com ou sem a classe 5, a gente faça corticosteroide associado a ciclofosfamida em baixa dose ou miclofenolato mofetil. Isso é uma recomendação 1B, e eu quero mostrar isso aqui só para ver o que aconteceu de julho nas conversas do CADIGO, porque foi publicado anteontem. Por favor, ok, metilprednisolona, a gente já viu, a gente pulsa, diminui a dose, mas aqui a ideia era ciclofosfamida intravenosa, entre meio a 1 grama, uma vez por mês durante 6 meses, ou ciclofosfamida VO, ou ciclofosfamida EV em baixa dose, ou miclofenolato sódico ou mofetil, tá, durante 6 meses, ou inibidor
de calcineurina com dose reduzida de micofenólicos. Essa era a orientação que estava sendo discutida. A manutenção sempre com prednisona bem baixa, tá? Se começou com micofenolato, seja mofetil ou sódico, essa é a primeira escolha de manutenção. Pode fazer azatioprina e, eventualmente, a manutenção com inibidor de calcineurina, o tacrolimus, ou ciclosporina, e eu coloquei aqui embaixo o mesorbine, que é um análogo da azatioprina, que tem um trabalho mostrando e que já estava aqui colocado, tá? É um nível de recomendação 1B para o tratamento de manutenção, e, curiosamente, o que veio ontem, tá? A recomendação de novo, suplemento do Cadigo, publicado ontem, terapia inicial, vamos fazer doença ativa 3 e 4, com ou sem componente membranoso, glicocorticoide mais baixa dose de ciclofosfamida ou micofenolato. E manutenção, basicamente, a orientação para micofenolato. E já está terminando, meninos, e aqui foi o que saiu publicado, e só publicado como a proposta terapêutica para o tipo 3 e tipo 4. Vejam que está em vermelho aqui aquilo que estava orientado lá. Micofenolato, para fazer a proposta de terapia inicial, ou ciclofosfamida, seja essa ciclofosfamida em dose baixa, 500 miligramas 2 vezes durante 3 meses, de 15 em 15 dias, ou mensalmente de meio grama a 1 grama por metro quadrado durante 6 meses. Então, com a estrelinha aqui, e nas pontas vocês estão vendo que tem uma orientação eventual para inibidores de calcineurina, e aqui aparece uma droga nova, que chama voclosporina, que é um inibidor de calcineurina, junto, eventualmente podendo ser usada como alternativa para o tacrolimus, e aqui aparece no finalzinho da curva 2 imunobiológicos, um que chama belimumab e outro que chama rituximab, para a gente poder usar em conjunto com a terapia de base. Eu estou chamando a atenção daqui porque isso foi os dois, tanto a voclosporina quanto o belimumab, foram drogas que foram aprovadas pelo FDA em 2020 para tratamento de nefrite lúpica, e elas estão sendo colocadas agora como discutidas dentro da proposta terapêutica para tratamento de nefrite lúpica pelo Cadigo. Resumindo, isso é um resumo do que o grupo de apoio do Cadigo fez, tá? Proposta de indução de 2012, proposta de indução ou de terapia inicial de 2021, e isso a gente já conversou. O grupo executivo considera que o melhor são menos dose, corticoide em menor dose, obviamente com redução mais rápida, com ciclofosfamida intravenosa na dose máxima, 500 a cada 2 semanas durante 6 infusões, ou micofenolato, tá? Falando dessa droga nova, belimumab e voclosporina, só para entender, esse trabalho 2020, setembro, mostrando que o belimumab em terapia adicional para base de micofenolato ou de azatioprina, micofenolato pós-micofenolato ou azatioprina pós-ciclofosfamida, ele tem uma performance melhor em indução de resposta completa, se comparado ao grupo que só toma ou ciclofosfamida e micofenolato de manutenção, ou micofenolato inicial também e em uso de manutenção, e o grupo que toma isto mais o belimumab, ele tem uma chance maior de resposta total, e eu estou só botando de novo, chamando a atenção, nós estamos aqui em 104 semanas, e apenas 40% dos pacientes com nefrite lúpica tipo 3 e tipo 4 em uso, quer do placebo, que é o micofenolato ou a ciclofosfamida, sem o belimumab, ou o grupo com belimumab,
tá? A gente tem probabilidade de resposta completa, sem recidiva, cerca de 40%. Então, a gente acha que quando a gente trata, a gente faz uma resposta completa em 100%. Mentira, tá? E aqui é o grande trabalho do inibidor de calcineurina, é a voclosporina, que também foi aprovada pelo FDA, dada da mesma forma. Tratamento de base, qual que é o tratamento de base nesse grupo? Esse tratamento de base nesse grupo é o micofenolato, no tratamento inicial e na manutenção, mais a prednisona em redução rápida, e 52 semanas desse inibidor que chama voclosporina, tá? E se observa que a resposta a essa droga em pacientes com nefrite lúpica 3 ou 4, tá? Mais ou menos 5, tanto faz, o estudo chamado Aurora, onde a voclosporina tem uma facilidade melhor de redução da proteinúria quando é dada para o paciente, tá? Finalizando, só para entender, belimumab foi a primeira droga para nefrite lúpica aprovada oficialmente pelo FDA para tratamento de nefrite lúpica. Ela tinha sido aprovada em 2011 pelo FDA para tratar lúpus, mas agora é o primeiro agente para tratar lúpus com nefrite ativa em adulto, foi em dezembro de 2020. Ele é conhecido como Benlysta e, por incrível que pareça, foi aprovado em março de 2021 no Brasil pela Anvisa para tratamento de adultos com nefrite lúpica ativa que estejam em uso de tratamento padrão. E a voclosporina foi aprovada pelo FDA em 22 de janeiro de 2021 como a segunda droga para tratamento de nefrite lúpica, e este é uma droga que é, na verdade, um inibidor de calcineurina. Tá? Eu vou passar isso daqui, senão a gente vai ficar num tempo muito grande, mas só para mostrar para vocês o que a gente tem de trabalhos no clinical trial registrado com drogas para tratamento de nefrite lúpica. Em vermelho, as que a gente conhece há bastante tempo, micofenolato e ciclofosfamida, ainda tem trabalho para ser olhado e observado no clinical trial. Em azul, as duas drogas que foram aprovadas recentemente, a voclosporina e o belimumab, tá? E a conclusão dos estudos, que se espera, na verdade, que mais trabalhos que tenham alta qualidade, que sejam estandartizados os critérios de inclusão, que sejam observados os critérios de diagnóstico, os critérios de doença renal, precisam ser feitos para que a gente possa explorar novas terapias e entender as estratégias que a gente precisa usar em tratamento de lúpus eritematoso sistêmico. E, finalmente, para a gente encerrar, o que a gente precisa para tratar lúpus com nefrite lúpica? A gente precisa cuidados com o paciente com lúpus e nefropatia associada que incluam minimizar ou abolir a morbimortalidade associada, que incluam prevenir novos surtos, que incluam prevenir doença renal crônica em longo prazo e que incluam, em particular, evitar os efeitos colaterais do tratamento. Além disso, a gente precisa de identificação de marcadores clínicos, histológicos e moleculares que permitam a avaliação individual de danos decorrentes de tudo que a gente esteja fazendo pelo paciente e do que a doença esteja fazendo, que a gente precisa dessa identificação para a escolha da medicação e da resposta terapêutica, e que a gente precise disto para poder avaliar e proteger o dano renal. Isso, provavelmente, a gente vai obter quando a medicina de precisão, que é a medicina personalizada, seja capaz de fazer as estratégias de prevenção e tratamento que respeitem a variabilidade entre os indivíduos e, portanto, a individualidade que vai nos dar
a ideia de como a gente trata cada um com o menor risco e a maior efetividade. Obrigada, gente. Desculpem, acho que eu falei muito. Não falou muito, professora, eu poderia falar mais tempo, e seria muito agradável. E, assim, eu queria agradecer pela sua apresentação, acho que você fez realmente um passeio por toda a história do lúpus, né? E além desse passeio, para a gente entender melhor o que aconteceu desde do NIH e tudo mais, com a introdução da ciclofosfamida e novas drogas, o que vai acontecendo hoje em termos de mudança de classificação, em termos de mudança de proposta terapêutica, e muito interessante o fato de não ter mudado muitos resultados nas 2 últimas décadas. Aí assim, a impressão que deu, né, com essa mudança é que essa proposta de menores drogas dos imunossupressores, eu particularmente fico até feliz com esse pulso não ser mais de 1 grama, porque eu nunca gostei, e muitas vezes eu cheguei a fazer 500 miligramas, mas a rotina do nosso serviço era realmente fazer 1 grama. Então, eu não sei se essa proposta de menores doses do pulso, do corticoide, associada às menor dose de ciclofosfamida e a manutenção da dose proposta do micfenolato, seria numa expectativa de melhorar os resultados através da redução dos efeitos colaterais que podia estar levando à maior mortalidade desses pacientes, né? Claro que a gente vai precisar de estudos para mostrar os resultados, mas a minha pergunta é, você acredita que com essa mudança de doses menores, claro, a gente vai ter menos efeitos colaterais, mas será que a gente vai precisar de mais tempo para atingir a remissão completa? Porque, às vezes, a pessoa tem muita ansiedade, eu quero ter essa remissão logo nos primeiros 6 meses, e a gente sabe que essa remissão só vai acontecer, muitas vezes, com 12 meses. Será que, usando doses menores, você espera que essa remissão ocorra nesse mesmo prazo, entre 6 a 12, e olhe lá, que é só 40%, né, 30% a 40% de remissão completa, ou não? Eu queria saber, assim, a sua expectativa, porque isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de conduta que já está muito arraigada, né, e que vai ser importante. Eu acho que a gente vai realmente precisar. Chegar a uma dose de 5 miligramas de prednisona com 12 semanas, isso aí chega a dar um tremor, assim, né, porque não é o que se faz. Atualmente está baixando dose de 2 em 2 semanas. Principalmente se a gente não vai ter ainda a remissão completa, né? Então, eu queria saber como você vê isso, né? E se essa proposta de novas drogas, Belimumab, voclosporina, que parece até ser interessante, que não precisa de nível sérico, né? Melhor do que a ciclosporina, se isso aí também é uma expectativa de melhora de resultado, porque a gente não está tendo essa melhora nas 2 décadas de doença renal crônica, de mortalidade. Então, eu queria ver a sua visão, a sua experiência pessoal em relação a essa proposta de mudança. Na verdade, Cláudia, eu acho que esse é o grande ponto, e esse eu acho que é a grande discussão que a gente vai ter. Eu vou te falar do meu jeito de ver. O corticoide, eu sempre fui muito arraigada ao corticoide, e eu, na verdade, 1 grama de metil é difícil orientar, porque me angustia, tá? E me angustia no seguinte esquema: meio a 1 grama. Meio a 1 grama, como é que a gente determina quem é que vai fazer meio, quem é que vai fazer, quais são os parâmetros? Não faço a menor ideia. Então, eu tinha um practice, né? Eu vou fazer, em quem é menorzinho, eu vou fazer menos, em quem é maior, mas isso é uma bobagem. Ok, só para entender. Como é que eu vou fazer 1 miligrama por quilo de peso para um camarada que pesa 120, mas eu não posso passar de 80? E para uma menina que pesa 78, eu vou dar 80. Então, o fulano pesa 40 quilos. Então, tudo isso eu acho que são... Então, essa coisa, eu sempre fui muito de... E isso fica difícil de discutir, né, Cláudia? Como é que você vai dizer para um residente que você olha o paciente e você vai dar meio, o outro você dá 1? Bom, isso é complicado. Mas, em relação a essa proposta de diminuição muito rápida, ainda segunda-feira é o dia que a gente faz o ambulatório de pacientes, e a maioria é paciente com nefrite lúpica, por característica, né? Mas
Ainda ontem eu falei com os médicos, a gente vai precisar avaliar, porque a orientação não foi essa redução ainda. A orientação foi uma tentativa de, nos primeiros 4 meses, a gente deixar com 10 miligramas, porque eu sempre gostei de deixar 6 meses com 20 miligramas. A terapia inicial eu ia com 20 miligramas e vou ainda até os 6 meses. Mas o que está acontecendo um pouco nisso, isso, de novo, é um olhar que eu não tenho ainda palpável, mas eu estou tendo, na verdade, reativação. Então, é engraçado, eles estão usando miclofenolato, igualzinho, na terapia inicial, aí passa para menos de 10 de corticoide, começa a ter artralgia, começa a ter mal-estar, começa a ter, às vezes, até uma piora. Falei, tem alguma coisa errada, vamos dar uma avaliada. Essa impressão de uma redução em 12 semanas, ela não está me deixando confortável. Tá? E ela não está me deixando confortável, lembra que eu tenho uma história aí de muito corticoide, mas eu acho que a gente vai começar a ter problema. Partindo do princípio, e aí isso que eu queria comentar, tanto o trabalho, a maioria dos trabalhos, eles fazem com taxa de filtração glomerular, quer dizer, na verdade, são tratamentos de 3 e 4 num limite de gravidade evolutiva que é pequena. Então, a maioria tem taxa de filtração mais que 60. A maioria dos casos que a gente pega é creatinina 3, 4. Então, a gente já pega uma gravidade muito alta. Ok? De novo, como é que a gente vai padronizar, como é que a gente vai ter... Mas eu particularmente acho que reduzir rapidamente minimiza, mas a gente minimiza mais quando a gente começa lá atrás, olhando que, de repente, aquele 1 miligrama por quilo, eu preciso deixar em peso seco, eu preciso descontar a obesidade, e talvez está fazendo lá no começo um pouquinho menos. Isso eu acho que vale também um pouco para a ciclofosfamida, porque aí vai a história da ciclofosfamida. Existe trabalho contundente dizendo que, que a dose pequena é diferente em remissão da dose grande? Não existe. Existe trabalho dizendo que é igual. E aí a gente parte do princípio que o ser igual minimiza o uso que você está fazendo de ciclofosfamida. Mas uma coisa que há mais de 15 anos eu não faço é dar 1 grama por metro quadrado de ciclofosfamida para os meus pacientes. Uhum. Tá? Então, no máximo, eu dou 750 miligramas. Então, eu já uso uma dose. Agora, de novo, isso tem algum nível de evidência? Não tem, né, Cláudia? Como é que a gente faz? A voclosporina e o bom, voclosporina a gente não tem, então esquece. Tá? O belimumab, ele precisa ser dado junto com a outra coisa. E ele também não tem uma evidência, como você viu, tão... Né? A gente está lá no fim. Então, e começaram todos, tanto a voclosporina quanto o belimumab, com gente com 90 de filtração glomerular. Inibidor de calcineurina tem um outro probleminha, eu acho que todo mundo que trabalha com inibidor sabe disso. Ele é um imunossupressor, mas ele tem uma característica no podócito que ele trabalha com motilidade de podócito. Exato. Então, você dá um inibidor de calcineurina, melhora a proteinúria, independente do que... Melhora. Então, o que eles mostraram? Eles mostraram só melhora na proteinúria com um inibidor de calcineurina. Isso seria o que a gente imaginaria que acontecesse. Então, eu acho que... Vamos lá, vai melhorar? Precisamos esperar um tempo, que é o tempo... vai ter efeito colateral? O trabalho do Aurora não mostrou efeito colateral importante da voclosporina, mas ela é uma droga que é usada em outras doenças e já foi visto que em torno de 20% dos pacientes têm aumento de creatinina quando usa a voclosporina. Tá? Então, mas é isso, a gente está aí para ver como é que funciona. Eu acredito que vai trazer muitas dúvidas e muitas discussões, né, mais na frente.
Eu queria deixar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu tenho muitas perguntas, mas eu queria que todo mundo participasse. Então, está aberto aí para quem queira fazer outras perguntas. Eu queria fazer uma pergunta. Não sei se eu estou na lista aí na fila. Eu não estou vendo, não estou conseguindo enxergar. Tem eu, a Tainá e a Vanessa, pela ordem. Certo, então é porque eu não estou vendo a mãozinha levantada. Mas eu levantei a Tainá e a Vanessa. Certo. Eu queria saber duas coisas, assim, fora essa inquietação nessas doses aí e tudo mais, que também é minha inquietação, os pacientes vão ficar tudo com artralgia. Quanto tempo esse CADIGO novo diz a manutenção não menos de 36 meses, né? A gente vê realmente na prática, longo prazo, às vezes a gente tenta em alguns pacientes diminuir medicação, a gente não consegue. Aí queria saber se você tem pacientes usando há muito, muito tempo o imunossupressor, como a gente tem, né? E a outra coisa se você persegue uma proteinúria, os trabalhos mostram um ponto de corte entre 700 e 800 miligramas nas 24 horas, como fator de risco para desenvolvimento de doença renal crônica ou progressão para doença renal crônica dialítica. Se a creatinina estiver normal e essa proteinúria abaixo de 1 grama, você persegue até quanto essa proteinúria normal? Essa é outra pergunta, né, Paulo? Eu acho assim, mas aí, de novo, vai do eu acho, tá? Porque isso também não tem. 6 meses, mantido proteinúria, seja que nível for, não nefrótica, sem hipoalbuminemia, e sem evidência de atividade da doença, isso para mim é sequela crônica. Que tipo de sequela crônica? Não tem muito jeito. Você trabalha com crescente, aquele crescente, você conseguiu inibir o processo inflamatório. Aquilo vai fazer uma esclerose no capilar glomerular, e aquilo vai fazer uma retirada do podócito daquele capilar, porque ele está fibrosado, esclerosado, eu vou ter proteinúria. É proteinúria sequelar. Quanto que dá para a gente acreditar que uma proteinúria sequelar não é um novo surto de atividade? Depois de 6 meses, é isso, sobrou, se a gente tem o resto das atividades corrigidas, tá? Norma complementêmico, não tem atividade hematológica, não tem atividade, está perfeito. Vale a pena biopsiar? Acho que não, porque todas as vezes que eu biopsiei, o que eu achei foi sequelar. Tá? Estamos indo lá com 0,6, 0,8, e de repente vai para 2,5, tem alguma coisa esquisita. Então, quanto que a gente espera, quanto que a gente considera sequelar, eu acho que, de novo, Paulo, é de indivíduo para indivíduo. Mais de 6 meses, eu já acho que o que eu estou vendo de proteinúria, se eu estou com tratamento inicial mantido, e se eu estou sem sinais de atividade imunológica, e, em particular, se eu estou sem hematúria e sem leucocitúria, eu acho que é sequelar, e aí eu trabalho com o restante do período de manutenção e não fico preocupada em usar o inibidor de enzima, o antagonista, usar os sustenoprotetores. Porque é muito diferente entre a nossa abordagem e a da reumatologia. O nosso olhar é bem diferente, por isso que pergunto. Não, eu sei que você pergunta por causa disso. Em geral, quando chega nesse ponto, a gente quase se mata. Então, não, porque... E aí a indicação de biópsia fica delicada, porque eles têm uma capacidade de fazer uma correlação clínico-histomorfológica que a gente não tem, certo? E aí, mas é isso mesmo, deu proteína. E aí começa com aquelas brincadeiras. O paciente chega para você com 3 de creatinina que ele tem há 6 meses, com 1,5 de proteinúria, tomando nicofenolato, ou, que é pior, ciclofosfamida num surto novo. Mas isso, e eu quis mostrar um pouquinho a história dos critérios que a gente dá de remissão completa, etc.,
eles são muito diferentes entre reumatologista e entre clínico. E eu só fiz uma brincadeirinha, na verdade, porque foi o Brad que coordenou esse resumo do CADIGO, e ele é um nefrologista, mas originariamente ele é um indivíduo que coordena o europeu, o internacional de lúpus. Então, ele é muito do olhar do reumato também, mas eu acho que a gente vai se começar a ter uma parceria meio justa nisso, a partir do momento em que todos esses novos medicamentos estão, e se a gente não consegue uma linguagem semelhante, a gente não consegue ver nada. E eu acho que a gente vai começar a perceber que, para isso, também a gente precisa de conjunto. Mas é isso aí. Nossa, estou cansada de ver, tratar. Chega paciente tratando e eu não faço a menor ideia do que tem. Quer dizer, até faço, mas... Eu queria, antes da pergunta da Vanessa, só fazer uma observação em relação aos reumatos, não falando dos colegas, mas eu tenho visto que de uns 2 anos para cá, não sei se depois do último consenso deles, que a briga era grande quanto à indicação de biópsia, mas hoje eles estão indicando e estão concordando, porque o consenso deles está recomendando que essa correlação não é grande, e eles já estão entrando mais em acordo, né? E acho que essa coisa vai melhorar. Não, vai Já melhorar. estão indicando a segunda e a terceira. Na verdade, vai melhorar, Cláudia, porque eu acho que para esse número e mostrar o número de trials que a gente tem em andamento, eu acho que foi uma coisa meio para esse olhar, porque, assim, trial em andamento, para ser publicado e para ter referência, ele precisa ter uma coisa que seja adequada. E reumatologista para fazer nefrite lúpica, em termos de intervenção, não tem jeito, tem que ter biópsia. Então, vão começar, quer dizer, a parceria vai sair, e à medida em que você vai tramitando isso com mais delicadeza, isso não vira mais parceria, vira consenso, porque eu concordo, a gente vai melhorar muito, se tudo correr bem. Agora, eu acho que uma coisa que eles vão gostar é dessa redução mais rápida do corticoide, porque também já gostaram. A gente tende a usar mais e eles a menos. Quando você pensa, ele foi no reumato, antes de ir em você, eles já baixaram a dose do corticoide e você fica preocupada. É aquela confusão, né? Isso mesmo. Mas agora nós vamos ouvir a pergunta da doutora Tainá, que é a segunda inscrita, né? Professora, muito obrigada pela sua aula. Na verdade, eu só queria ratificar a pergunta da Paula, eu já faço no final, mas com relação a essa história dos reumatologistas, eu recentemente fiquei assim preocupada, porque eu estava conversando com um patologista que acostumado a laudar a biópsia de glomerulonefrite lúpica, e ele falou, ultimamente a recomendação das diretrizes é a gente não laudar o grau de cronicidade, porque vem, né? 4S. Agora a tendência é não fazer mais isso, é jogar os índices de cronicidade, descrever a biópsia e deixar o médico decidir o que fazer. E aí eu me preocupei bastante com isso, porque nós que somos nefrologistas vamos para a reunião de lâmina, estamos acostumados com isso, a gente fica enchendo o saco do patologista o tempo inteiro, a gente tem dificuldade de decidir sobre a ponderação do que é crônico, do que é agudo, do que está mais ali prevalente, e dos critérios de agudização, qual que mais assusta a gente, enfim. E se para a gente é difícil, eu fico imaginando para um reumatologista, a partir de agora, decidir isso baseado num laudo descritivo, né? Talvez essa parceria tenha que se estreitar bastante, e isso vai acontecer, pelo que me parece, assim, isso já está começando até a aparecer em literatura, essa recomendação, eles me mostraram até um livro do Bob Colvin, e já tem essa recomendação de não soltar o S e o Gzinho lá. Então, eu fico preocupado. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta assim, bem objetiva, que é a nossa angústia do ambulatório. O paciente tem 8 anos em remissão, era uma classe 4, com glomerulonefrite rapidamente progressiva, dialisou,
ficou um tempo em diálise, demorou para sair, mas entrou em remissão, está lá no ambulatório, chegou lá pela primeira vez no ambulatório lá da doutora Beth, paciente com 8 anos usando micofenolato. A senhora suspende ou não suspende o micofenolato? E está maravilhosa, né? Está ótima, está super bem, indo pegar a receitinha dela lá de micofenolato. Eu ia até perguntar isso para ela também. Então, é assim, eu vou de novo do jeito que eu costumo esperar até para tirar o corticoide, eu faço o seguinte, em geral, são 36 meses no total, 6 de inicial e mais um pouquinho, 2 anos e alguma coisa de manutenção. Se não tem atividade nenhuma, durante 5 anos depois disso, então nós estamos falando de 3 anos de proposta terapêutica, eu estou imaginando, a Beth fez a proposta terapêutica, 3 anos, e ela está há 5, sem nada, sem sintoma, eu tiro. Tá? Quantos você já tirou e quantos voltaram a apresentar? Então, na verdade, isso é bem... Eu tenho paciente, Beth, se você perguntar agora o número que eu estou sem medicação, eu tenho pelo menos... Estou saindo aqui na cabeça. Eu tenho pelo menos uns 8... São todas mulheres, tá? Umas 8 pacientes que já estão sem medicação nenhuma há pelo menos uns 3, 4 anos. Só a cloroquina, né? Hidroxicloroquina. Não, sim. Cloroquina não tira, né? Cloroquina não tira, e eu tenho dificuldade, inclusive, de tirar inibidor, tá? Então, eu deixo com renoproteção, deixo com cloroquina, e a história da cloroquina, eu acho que é uma coisa importante, óbvio que não foi o motivo, mas para paciente lúpico, ela fez uma diferença muito grande em reativação, que é um negócio que chama bem atenção. E ela é uma droga que é permitida, inclusive, em gestação. Então, que é muito legal, porque normalmente as mulheres querem engravidar e etc., fica todo mundo muito preocupado. Então, tira tudo, inclusive o inibidor, mas a hidroxicloroquina fica lá e tem... mas eu tenho... Eu digo que eu não consigo dizer que o paciente curou, embora eu tenha paciente que eu acho que curou, tá? Mas isso é outra história. Por isso que, no mínimo, essas pacientes, por exemplo, a gente vê no ambulatório a cada 8 meses. E a senhora tira desmamando? Assim, sim, senhora. 80 de 12 em 12. Sim, senhora. Sim. Mas é aquela coisa ridícula. Chega a ser ridículo. Bem lento, bem Nossa lentozinho, senhora, eu também. Uma coisa assim. Aí tem paciente tomando 5 miligramas de prednisona em dias alternados. Do ponto de vista farmacológico, não faz nada isso. É verdade, a gente faz. Pronto, a gente faz. Tá? E droga, seja asa ou seja micofenolato, em geral eu faço redução quando está nesse nível, 50% da dose de 2 em 2 meses. Então, eu demoro uns 5, 6 meses para tirar tudo. Micofenolato da asa. Eu queria só insistir na pergunta da Tainá, que não ficou claro para mim. No caso da paciente da Beth, ela tinha 8 anos usando o remédio, mas já estava desde 3 anos em remissão completa e sem nenhuma manifestação. Se ela tivesse aos 3 anos com a remissão completa, complemento normal, anti-DNA negativo, sem proteinúria, você não começava essa redução com os 3 anos? Então, na verdade, nós estamos falando do final, que é o corticoide, né? Porque eu também não consigo entender, e isso também é porque eu sou velha, eu não consigo entender lúpus corticoide free. Tá? Então, fica sempre o último que eu tiro, mas diz que tem, mas é sério. A realmente faz, né? A gente é que tem... Almerenda, quando eu tiro o corticoide, eu não tenho coragem de deixar sem nada, eu deixo a menor dose possível do micofenolato. Só depois que aí a gente consegue tirar tudo. Então, na verdade, assim, 36 meses, está tudo em ordem, eu vou reduzindo 50%, seja asa, seja mico, aí vou reduzir, e aí tiro.
tá? E o corticoide fica lá naquele 5, e aí eu deixo mais um tempão, e aí eu tiro. Mas, infelizmente, eu acho que... E vem a história daquela coisa que parece boba, da tal da medicina de precisão. A gente está muito longe disso, mas é isso que vai resolver a nossa vida num monte de coisa. Quer dizer, o que tem de diferente na Cláudia da Almerinda, que vai fazer a absorção ser diferente, que vai fazer a farmacologia ser diferente, que vai fazer a minha resposta ser diferente? Não dá para adivinhar, a gente tem que trabalhar, mas a gente é diferente. E isso não tem dúvida, a gente é diferente por uma série de motivos, inclusive como a gente absorve, como a gente trata, como a gente tem efeito colateral. Uma das minhas angústias maiores é não conseguir, isso é uma coisa que eu sempre fico, quando acontece eu fico uma semana de noite pensando na bobagem que eu fiz, que é a paciente que toma corticoide para começar a indução ou a terapia inicial e me faz necrose acética de cabeça de fêmur. Isso me angustia de um tanto, porque eu falo, gente, em geral é jovem. Como é que você adivinha? Como é que você consegue saber se vai ser aquela pessoa? Então, isso a gente está realmente longe, e o que a gente quer é mágica, né, Cláudia? O que a gente gostaria é mágica. Acho que ainda não está na hora. O bom senso é uma coisa importante. Certo, então, obrigada. Agora, a gente tem duas perguntas, a Vanessa e a Nadjane. Vanessa, primeiro você. Boa noite, doutora Almerinda, tudo bom? Eu tenho duas perguntas. A primeira já aconteceu comigo, uma paciente transplantada renal, já toma tacrolimus, prednisona e micofenolato, 722 vezes. Faz uma atividade lúpica, biopsia classe 4. Aí a senhora fala o quê? Rituximab, porque a gente fez, mas não adiantou. Então, se ela tá, então aí que vai. Se ela tá, é aí onde todo mundo se finge de morto. Se ela está ativa, imunossuprimida, se eu estou vendo a lesão lá, só tem uma droga que a gente vai usar, a ciclofosfamida. E o rituximab, a senhora não vê resposta? O rituximab é adjuvante. O rituximab, na verdade, ele é um monoclonal. Ele não funciona sozinho. E só para brincar um pouquinho, ele é muito parecido em termos de ação com o belimumab. E o rituximab não está aprovado oficialmente pelo FDA para tratamento de nefrite lúpica. Mas a senhora manteria tudo, manteria o tacrolimus, a pred, micofenolato e mais a ciclofosfamida? É transplantada, Não temos, até temos mostrando que a associação de inibidor de calcineurina com a ciclofosfamida eventualmente é muito bom. Temos, isso aí está mostrado em alguns trabalhos, para tratar não transplantado. Agora, para transplantado, Vanessa, não tem nada. Mas seria uma coisa, quando a gente tem... E é difícil ter reativação em pós-TX, mas quando tem e a gente enxerga isso, eu falo, gente, vamos botar a ciclofosfamida, e aí reduz o tacro. Suspende o micofenolato, né? Por causa são duas drogas, né? E a outra pergunta, pode deixar para responder no final, se ninguém tiver mais pergunta, porque não tem a ver com nefrite lúpica. Mas era mais para saber se a senhora está tendo alguma experiência com a droga nova que está no estudo fase 2, inibidor de complemento, estudo Noble. Sim. Você está tendo resposta? Ainda não tem. Eu não participo, raramente eu participo de estudo desse tipo, porque por N motivos, não vou discutir por quê. Mas essa é outra droga, os inibidores de complemento, essa é outra droga que vai cair na gente que nem um tsunami em todas as coisas. Então, a gente tem isso em vasculite, a gente tem isso em glomerulopatia de C3, a gente tem isso em membrana proliferativa. Resultados ainda não temos, porque se tivéssemos, a gente já saberia. Sim. A senhora já chegou a mandar algum paciente? Assim? Não. Para C3 eu mandei.
Era uma A glomerulonefrite membrana membrana proliferativa proliferativa. pós-transplante. Exatamente. E já teve alguma resposta? Não sei nem se está em placebo, não. Ah, tá bom. Obrigada. Certo. A próxima pergunta é da Nadjane Nádia, não sei se é Nádia ou Nadia. Nadjane? Acho que ela não está aí. Acho que ela saiu. Alguém mais teria alguma pergunta? Se não tiver, eu queria fazer uma pergunta, mas eu queria ver se alguém mais tem alguma pergunta. Eu não sei, então eu vou fazer, já que ninguém levantou a mão. Doutora Almerinda, né, eu não sei se é porque eu não li todo o CADIGO, li mais a parte inicial do resumo, mas me chamou a atenção que na caracterização que ele propõe para remissão total, parcial e não resposta. A gente sabe que não há um consenso, né? Mas a maioria dos autores, no nível da proteinúria principalmente não há consenso, mas a maioria dos autores acredita que você deve deixar a presença, o desaparecimento da hematura e dos cilindros hemáticos. E nesse critério do CADIGO agora, ele colocou só a redução da proteinúria e a estabilização da função renal e tirou a hematúria e os cilindros hemáticos. Eu queria saber sua opinião quanto a isso. Na verdade, eu acho que nessa última... Na verdade, assim, esse CADIGO, particularmente, isso foi verdade para várias das doenças glomerulares. E vocês lembram como é que funciona, né? Ele junta aquele monte de gente, bota numa revisão a público que é sorteada, e aí esse grupo público faz algumas observações, aí eles reúnem de novo, vê o que aconteceu e fazem fugir da hematúria e da cilindrúria hemática como um critério. É uma coisa sábia, Cláudia, porque, na verdade, é sábia por quê? Porque essa correlação ela é discutível. Tá? Embora a gente acredite que essa correlação está envolvida e, obviamente, está com processo proliferativo, aumentar ou diminuir, ou aparecer ou não aparecer, mas é sábio porque não tem nem practice point, na verdade, nem recomendação. Mas isso é uma verdade. Uma coisa curiosa que também a gente não comenta, a gente também não comenta, e poderia, porque afinal de contas a gente é nefrologista, que dentro do critério para o diagnóstico de nefrite lúpica ou de comprometimento lúpico renal, não faz parte filtração glomerular. Tá? Então, é uma coisa delicada, porque a gente trabalha dinamicamente com isso. Tá? Então, e isso é importante eu pegar um grupo e todo mundo foge, grupo com mais de 4 de creatinina, em nefrite lúpica, não tem um trabalho de intervenção terapêutica. Porque, obviamente, não tem, a gente procura, tem lá, a China tem 2 caras desse trabalhinho, porque isso é complicado. Então, são coisas que vão fazer com que essa conversa que a gente está tendo fique diversificada para milhares de nefrologistas, milhares de reumatologistas. E aí a gente não consegue trabalhar. Mas eu concordo, está sumindo, e está sumindo porque está se vendo que é na proteinúria onde o olhar maior de agressividade, seja de iniciar a doença, ou seja, de evoluir, é o que está acontecendo. Então, isso fica mais fácil para a gente poder harmonizar, eu acho. Tá certo. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria ainda fazer uma, que eu quero tirar todas as minhas dúvidas. Na sua experiência, né, a questão da rebiópsia, né, que também, a biópsia a gente já conseguiu definir aí, né? Agora, as rebiópsias, por exemplo, eu tenho uma classe 4 que vinha bem, de repente parece fazer um flare quando reduziu a dose do micfenolato, quando suspendeu, e eu acho que vai ser uma classe 4 de novo.
porque não aumentou tanta proteinúria, não fez um quadro sugestivo de uma membranosa, nem tem espaço para ser uma classe 6. Você biopsia de novo, ou você trata e espera a resposta, se vai ter ou não para rebiopsiar? Quais são as indicações que você tem mais em mente para indicar as rebiópsias? Para o comportamento clássico isso é do jeito que eu converso com os residentes, do jeito que... No comportamento clássico, eu tenho um tipo 4. Fiz o tratamento, resolveu, não resolveu, foi parcial, não foi, ok? E aí normalizou, o anti-DNA ficou negativo, o complemento normalizou, eu não estou evidenciando mais nenhum evento laboratorial e clínico que permite, e aí, de repente, o complemento baixou, deu anti-DNA, para mim é tipo 4, eu vou tratar como tal, tá? Não rebiopsio. De repente, aconteceu de um tipo 4 que tinha uma função renal normal, quando fez a primeira, de repente sai de 2 de creatinina para 4 de creatinina e o complemento não cai, não tem hematúria, não tem proteína. Aí eu rebiopsio para quê? Na verdade, para avaliar o quanto que eu vou ser agressiva nisso que eu não vejo o evento sistêmico acontecendo. Então, quando eu não sou capaz de avaliar um evento sistêmico desenvolvido, uma atividade sistêmica, e aí eu particularmente uso o Sleday, mas pode usar qualquer um. Quando eu não consigo fazer, e em geral o que eu tiro é o rim, eu tiro a creatinina ou a proteinúria que aumentou da brincadeira e vejo se eu consigo ter um nível de atividade que me permita dizer que a doença está ativa. Não achei e o meu rim piorou, aí se tiver condição eu biopsio, porque às vezes o que a gente vê, e em geral quando acontece isso, o que eu costumo ver é ruim, porque o que eu costumo ver é um grupo 6, né, uma classe 6, e aí... Não vai invadir, né, o paciente. Exatamente, aí você vai invadir. Mas aí, porque a gente está falando de ciclofosfamida, a gente está falando de micofenolato, de repente, se a gente estivesse falando de uma droga que tivesse pouquíssimo efeito colateral, era uma outra coisa. Né? Acho que... Eu acredito que é mais ou menos assim que a gente faz na prática também, individualizando, eu queria ouvir a opinião aí das meninas, mas é o que tem se feito, né? Avaliando caso a caso se merece ou não essa rebiópsia. Eu acho que tem que ser caso a caso, não tem... A gente também faz dessa... O que eu entendi é o seguinte, se o sumário de urina não é expressivo, porque o sumário de urina ele é muito importante, né? Então, ele vai ter hematúria, proteinúria, mostrando que está em atividade. Então, você não encontra isso, mas houve uma piora da creatinina. Automaticamente, a gente pensaria que ele está já com mais cronicidade, e algum fator agudizou um pouco aí, o hemodinâmico, drogas anti-inflamatórias. Então, tem uma outra coisa que lúpico faz e que sacaneia muito o nefrologista. É assim, tá lá o lúpico, era um tipo 4, era uma crescente até. Aí você tratou, tá? Ele ficou, a paciente fica com 1,2 de creatinina. E fica um tempão com 1,2 de creatinina. Aí, de repente, ela tem um negocinho qualquer. O que é um negocinho qualquer? Ela tem um negocinho qualquer, fica com 5 de creatinina. Aí você fala, caramba, mas o que tá... Vai biopsiar, aquele rim está perdido. E isso é uma das brincadeiras que eu faço, às vezes, com os meninos. Eu falo assim, tem duas coisas. Paciente lúpico que entrou em terapia renal substitutiva, antes de indicar transplante, vamos esperar uns 6 meses, que é o finalzinho do tratamento, porque às vezes ele sai. E paciente lúpico que estava bem, era um tipo 4, estava ótimo, teve um resfriado, ficou meio desidratado e precisou dialisar, este camarada a gente precisa ver, porque provavelmente a hora que a gente biopsiar ele já está... E o que determina isso
Então, Beth, a gente biopsia aquele camarada. Essa biopsia menina, vem 20 glomérulos, 19 crescentes. Jesus. Aí você trata, a creatinina saiu de 5 para 1,8, você já sabe que a próxima coisinha que ela tiver vai sair de 1,8 para 4 e vai ficar com 4. É isso mesmo, Almerinda. Tem paciente que já veio para transplantar, dentro desses 6 meses aí, a gente tratou e ela passou 14 anos fora de diálise. É isso aí. E depois é que foi transplantada, entendeu? Então, mas isso é... E tem umas que estão em diálise já há um tempo e, de repente, não sei como, sai da diálise durante uns 2, 3 anos. A gente também já viu casos. É verdade. Então, por isso que não tem... E aí não tem muito. Vou mandar para... A gente costuma mandar para os serviços no entorno, né? A gente só dialisa, o serviço é de diálise do intra-hospitalar, aquela coisa toda. Aí vem o Rodrigo Bueno de Oliveira. Almerinda, o que você quer que fique a paciente aqui? Fica, porque, de repente, ela vai sair. E se ela tiver numa unidade de diálise clássica, se não for gente que a gente converse, que a gente chame... Nem olha. Então, eu gostei muito da sua medicina de precisão. Tomara que a gente chegue lá. Eu fico triste porque eu acho que eu não vou conseguir ver, mas eu acho que vários de vocês vão conseguir ver. A inteligência artificial. Inteligência artificial. Eu falo para o Luiz Moura que quando tiver o microscópio, que vai ser mais esperto do que ele, tá certo? É verdade. Tá difícil, né, a gente ver isso aí. Mais esperto que o Luiz. Então, isso que eu estou falando. Agora eu vou brincar. Ele está ficando esperto, ele está começando a pensar nisso também. Eu vou brincar só um pouquinho, não leve a mal, mas eu digo que o lúpus está atrasado em relação ao transplante, porque o transplante já começou com a padronização da biópsia, para todo mundo falar a mesma linguagem há muitos anos, através da classificação de Banff, que já mudou N vezes. Mas é interessante essa visão aí bem recente de padronizar melhor, já que essa correlação interobservador é tão ruim, né? Eu achava que não precisava, porque eu achava que até que era mais ou menos... O transplante não é um samba do crioulo doido se não tivesse essa classificação, né? Mas o lúpus eu achava que estava mais tranquilo, mas está havendo essa necessidade aí, né? Que talvez... Esse capa de 0,4 é triste. Exatamente, mas é isso aí. Eles foram na frente exatamente por causa disso, porque já tinham percebido que se não começar uma padronização... Olha, e me desculpe, eu acho que colocaram essas 2 drogas aí só para fazer diferente. Me desculpe aí, mas... A gente já... Só para dizer assim, que a impressão que deu foi que para não ter nada assim de tão novo, colocaram aí na última hora. As drogas o quê? O belimumab e a fosforina? Sim, porque vocês perceberam, não vai concordar. Ciclosporina, rituximab. Uma invenção. Mas ninguém é capaz de tirar a base, é isso que eu estou falando. Não, mifenolato. Nervoso agora é você tirar a base de alguma coisa que se mostrou tão eficiente. Qual é a briga aqui? Qual é a ideia? É tentar minimizar o que tem de base com alguma coisa que é menos grave para poder melhorar a performance da doença renal crônica. Né? Mais do que qualquer coisa, mas eu acho que ainda tem muito para... Seria uma outra forma da terapia multitarget, né? Só que com esses anticorpos monoclonais, né? É isso aí. Bem, eu acho... Excelente, muito obrigada. Mais perguntas, só temos a agradecer. Excelente. Foi um passeio gostoso, foi muito bom momento, né, de troca de experiência. Fechou com chave de ouro, Almerinda. Não, que bom.